Mas, sobretudo, esse respeito que eles têm pelo passado e pela cultura. Hoje Lisboa é um dos centros culturais da Europa, né? Aliás, eu estive lá em Portugal ano passado e fiz uma viagem esplêndida pelas pousadas do norte ao sul. E uma das coisas que eu senti estranhamente foi a emoção de estar em contato com a língua portuguesa. Já que nós estamos falando de jornal, o país é escrito em português. Eu não via anúncios pelas estradas e não via palavras escritas, sobretudo em inglês. Não via. Tudo estava escrito em português. Eu falei, que coisa incrível, eu tive que sair do Brasil para ter um reencontro com a língua portuguesa. Isso sem falar na colocação do pronome, né? Ah, que é perfeita. Eu me lembro quando eu dava aula nos Estados Unidos, na Califórnia, nos anos 60, aí, um dia eu estava dando aula lá de português para os alunos, explicando colocação de pronome. Aí os alunos não entendiam que eu dava as regras e depois levavam uns textos de jornal, uns textos literários, que era tudo diferente. Aí um aluno chegou perto de mim com aquela coisa americana, né? Olha, racional, o senhor né? deu aquelas regras, mas eu estou vendo os textos aqui que são totalmente diferentes. Eu falei, olha, você faz o seguinte, esqueça as regras que eu te dei, porque no Brasil é o seguinte, você coloca o pronome na primeira oportunidade. Quer dizer, isso dá um pouco a noção de que é o Brasil do pronome ao PROCON. Mas me diz, falando em modernidades, não é? Como é que você vê essa questão da internet, quer dizer, cultura e internet, literatura e internet? Qual a possibilidade, quer dizer, essa ferramenta que a tecnologia oferece, que perspectivas dá para a melhoria da qualidade intrínseca, né? Eu acho que a internet ainda está nos seus princípios, então as profecias sobre ela podem, de repente, né, ficarem um pouco desvirtuadas, como aconteceu com o CD-ROM. Se esperava tanto do CD-ROM, hoje já está desatualizado quase. Mas eu tenho tido algumas experiências que eu acho muito estimulantes. Não só no campo da poesia, os poetas todos puderam expor os seus trabalhos, quase todos os poetas hoje têm seus sites, eles podem não ter os seus livros publicados, mas eles têm os seus poemas rodando na internet, e muito visitados por eles, muitas páginas literárias, como aconteceu um fenômeno muito interessante no caso da crônica literária. Eu tenho várias crônicas minhas que estão rodando na internet, a minha revelia, e algumas com texto modificado. Ou seja, o leitor entrou numa interatividade com o texto, se apoderou do texto, introduziu um parágrafo, introduziu uma coisa ou outra, e o texto ganhou uma certa autonomia. Isso para o autor, acostumado à sua assinatura, né, ao seu narcisismo, etc., é meio chocante. Mas, por outro lado, eu cheguei à conclusão que não há nada melhor do que transformar num autor anônimo. Claro. Né? Quer dizer, as pessoas se apoderaram do seu texto. É isso. Como antigamente se declamava um poema, né? Hoje não se declama mais poemas, né? É verdade. Aliás, né, eu estou vindo agora de um festival de poesia na Espanha. Cheguei ontem aqui. E no Brasil faltam festivais de poesia. E depois fui até o Marrocos. E vi lá uma coisa linda, que está ligada a isso tudo que a gente falou aqui, que são os contadores de histórias na feira de Marrakech. As pessoas vão lá para ouvir o contador de história. Agora, detalhe, ele interrompe a contação da história pelas tantas e diz, amanhã continua. As pessoas voltam para a feira no dia seguinte como se fosse a novela das 8 para ouvir ele contar a história. Essa relação entre a linguagem, a magia, narração, né? Porque naquela praça ali tem o mágico, tem as serpentes, tem tudo. E a história é isso, a literatura é isso, é a magia saindo do cotidiano. Mas para isso precisa ter um certo amor à língua, à construção, não é? À estruturação do relato, não é? E é isso acho que nós estamos perdendo. Eu vejo, às vezes, textos de jovens que são incapazes de ultrapassar os seus 4 parágrafos, porque não tem fôlego para narrar. Isso cai naquela coisa da última geração letrada que a gente estava falando aqui, não é? Mas eu acho que as coisas vão se acomodar um pouco daqui para frente. A hora que acabar esse namoro apaixonado pela internet, pela eletrônica, vai surgir essa necessidade de um retorno à letra.
Você acha? Que é o que vai sedimentar um pouco mais as coisas. Senão, a gente ficaria na visualidade contínua e na superficialidade permanente. Quer dizer, você é um otimista com relação a um reencontro com... Eu acho que vai ter um reencontro qualquer, a qualquer hora aí. Numa esquina dessas, né? Numa esquina dessas. E aí a coisa já estará decantada, né? Mais sedimentada, e o que restar disso tudo será poesia. Portanto, além de um vento inesperado, a poesia é necessária, né? Necessária. A poesia, já que estamos aqui no vento, você sabe que eu, como mineiro, descobri o vento no Rio de Janeiro. Porque o carioca tem a condição de chegar aqui e dizer que é sudeste, noroeste, que etc e tal. Porque em Minas só tem ventania ou não venta nada. Ou acalmia. Então, essa coisa eólica, né? Essa magia do espaço, a relação entre a palavra e a natureza, isso tudo é poesia. Obrigado, Afonso Romano de Santana. Boa noite. Hoje é só. Na semana que vem estaremos de volta ao vivo. Boa noite e até lá. Eu acho que sim. Mas, sobretudo, esse respeito que eles têm pelo passado e pela cultura. Hoje Lisboa é um dos centros culturais da Europa, né? Aliás, eu estive lá em Portugal ano passado e fiz uma viagem esplêndida pelas pousadas do norte ao sul. E uma das coisas que eu senti estranhamente foi a emoção de estar em contato com a língua portuguesa. Já que nós estamos falando de jornal, o país é escrito em português. Eu não via anúncios pelas estradas e não via palavras escritas, sobretudo em inglês, não via. Tudo estava escrito em português. Eu falei, que coisa incrível, eu tive que sair do Brasil para ter um reencontro com a língua portuguesa. Isso sem falar na colocação do pronome, né? Que é perfeita. Eu me lembro quando eu dava aula nos Estados Unidos, na Califórnia, nos anos 60, aí, um dia eu estava dando aula lá de português para os alunos, explicando colocação de pronome. Aí os alunos não entendiam que eu dava as regras e depois levavam uns textos de jornal, uns textos literários, que era tudo diferente. Aí um aluno chegou perto de mim com aquela coisa americana, né? Olha, racional, o senhor né? deu aquelas regras, mas eu estou vendo os textos aqui que são totalmente diferentes. Olha, você faz o seguinte, esqueça as regras que eu te dei, porque no Brasil é o seguinte, você coloca o pronome na primeira oportunidade. Quer dizer, isso dá um pouco a noção de que é o Brasil do pronome ao PROCON. Mas me diz, falando em modernidades, não é? Como é que você vê essa questão da internet, quer dizer, cultura e internet, literatura e internet? Qual a possibilidade, quer dizer, essa ferramenta que a tecnologia oferece, que perspectivas dá para a melhoria da qualidade intrínseca, né? Eu acho que a internet ainda está nos seus princípios, então as profecias sobre ela podem, de repente, né, ficarem um pouco desvirtuadas, como aconteceu com o CD-ROM. Se esperava tanto do CD-ROM, hoje já está desatualizado quase. Mas eu tenho tido algumas experiências que eu acho muito estimulantes. Não só no campo da poesia, os poetas todos puderam expor os seus trabalhos, quase todos os poetas hoje têm seus sites, eles podem não ter os seus livros publicados, mas eles têm os seus poemas rodando na internet, e muito visitados por eles, muitas páginas literárias, como aconteceu um fenômeno muito interessante no caso da crônica literária. Eu tenho várias crônicas minhas que estão rodando na internet, a minha revelia, e algumas com texto modificado. Ou seja, o leitor entrou numa interatividade com o texto, se apoderou do texto, introduziu um parágrafo, introduziu uma coisa ou outra, e o texto ganhou uma certa autonomia. Isso para o autor, acostumado à sua assinatura, né, ao seu narcisismo, etc., é meio chocante. Mas, por outro lado, eu cheguei à conclusão que não há nada melhor do que transformar num autor anônimo. Claro. Não é?
Quer dizer, as pessoas se apoderaram do seu texto. É isso. Como antigamente se declamava um poema, né? Hoje não se declama mais poemas, né? É verdade. Aliás, né, eu estou vindo agora de um festival de poesia na Espanha. Cheguei ontem aqui. E no Brasil faltam festivais de poesia. E depois fui até o Marrocos. E vi lá uma coisa linda, que está ligada a isso tudo que a gente falou aqui. Que são os contadores de histórias na feira de Marrakech. As pessoas vão lá para ouvir o contador de história. Agora, detalhe, ele interrompe a contação da história pelas tantas e diz, amanhã continua. As pessoas voltam para a feira no dia seguinte como se fosse a novela das 8 para ouvir ele contar a história. Essa relação entre a linguagem, a magia, narração. Né? Porque naquela praça ali tem o mágico, tem as serpentes, tem tudo. E a história é isso, a literatura é isso, é a magia saindo do cotidiano. Mas para isso precisa ter um certo amor à língua, à construção, não é? À estruturação do relato, não é? E é isso acho que nós estamos perdendo. Eu vejo, às vezes, textos de jovens que são incapazes de ultrapassar os seus 4 parágrafos, porque não tem fôlego para narrar. Né? Isso cai naquela coisa da última geração letrada que a gente estava falando aqui, não é? Mas eu acho que as coisas vão se acomodar um pouco daqui para frente. A hora que acabar esse namoro apaixonado pela internet, pela eletrônica, vai surgir essa necessidade de um retorno à letra. Você acha? Que é o que vai sedimentar um pouco mais as coisas. Senão, a gente ficaria na visualidade contínua e na superficialidade permanente. Quer dizer, você é um otimista com relação a um reencontro com... Eu acho que vai ter um reencontro qualquer, a qualquer hora aí. Numa esquina dessas? Né? Numa esquina dessas. E aí a coisa já estará decantada, né? Mais sedimentada, e o que restar disso tudo será poesia. Portanto, além de um vento inesperado, a poesia é necessária, né? Necessária. A poesia, já que estamos aqui no vento, você sabe que eu, como mineiro, descobri o vento no Rio de Janeiro. Porque o carioca tem a condição de chegar aqui e dizer que é sudeste, noroeste, que etc e tal. Porque em Minas só tem ventania ou não venta nada. Ou acalmia. Então, essa coisa eólica, né? Essa magia do espaço, a relação entre a palavra e a natureza, isso tudo é poesia. Obrigado, Afonso Romano de Santana. Boa noite. Hoje é só. Na semana que vem estaremos de volta ao vivo. Boa noite e até lá.